Seu pai estava lá, na mesma casa, dormindo sob o mesmo teto, sentado à mesma mesa de jantar. Mas você sabe que ele nunca realmente esteve presente. E essa é a ferida mais confusa de todas. Porque como você explica para alguém que seu pai te abandonou, quando ele nunca foi embora? Como você justifica a dor de uma ausência que não deixou rastro visível nenhum? Carl Jung, o renomado psicólogo, tinha um nome para isso. Ele chamou de morte do pai simbólico. E o que Jung descobriu sobre as consequências dessa morte vai explicar por que você passou a vida inteira buscando algo que nunca consegue encontrar. Deixe-me te contar sobre Ana. Ana tinha 32 anos quando percebeu que tinha um problema. Ela estava em seu terceiro relacionamento em 5 anos. Todos terminavam do mesmo jeito. Ela escolhia homens emocionalmente indisponíveis, se dedicava completamente a eles. E quando percebia que nunca receberia o que precisava, ficava devastada. Seus amigos diziam que ela tinha péssimo gosto para homens. Sua mãe dizia que ela precisava ser menos carente. Seu psicólogo anterior disse que ela tinha medo de compromisso. Mas nada disso explicava o padrão. Porque Ana não tinha medo de compromisso. Ela tinha fome dele. Uma fome tão grande que a fazia aceitar migalhas de atenção como se fossem banquetes. Uma fome que a fazia ficar em relacionamentos onde ela dava tudo e recebia quase nada. Quando começamos a explorar sua infância, a resposta apareceu. O pai de Ana era engenheiro, trabalhava em uma construtora, viajava muito a trabalho, mas mesmo quando estava em casa, ele não estava presente. Ana lembrava de sentar no sofá ao lado dele enquanto ele assistia televisão. Ela ficava ali, em silêncio, esperando que ele notasse sua presença, esperando que ele perguntasse sobre seu dia, esperando que ele dissesse qualquer coisa. Ele nunca dizia. Ela lembrava de mostrar seus desenhos para ele. Ele olhava por 2 segundos. Dizia, "Está bom", e voltava a atenção para a tela. Ela lembrava de contar sobre suas notas na escola. Ele murmurava sem tirar os olhos do jornal. A mensagem era clara. Você não é interessante o suficiente para minha atenção. Mas aqui está o que torna essa ferida tão confusa. O pai de Ana não era abusivo, não gritava, não batia, não humilhava. Ele simplesmente não estava lá emocionalmente. E quando você é criança, você não tem palavras para isso. Você não consegue apontar o dedo e dizer, ele me abandonou emocionalmente. Você só sente o vazio. Você só percebe que algo está faltando. Você só sabe que existe uma fome dentro de você, que nunca é saciada. Jung explicou isso através do conceito do complexo paterno. Toda criança precisa internalizar a figura do pai, não só como presença física, mas como energia psíquica. O pai representa estrutura, limites, validação do mundo externo. Quando um pai está emocionalmente presente, a criança internaliza essa energia. Ela desenvolve o que Jung chamou de pai interno. Esse pai interno é crucial. Ele é a voz que diz, você consegue, quando você enfrenta desafios. Ele é a confiança de que você tem valor no mundo. Ele é a segurança de que você merece ser visto e ouvido. Mas quando o pai está fisicamente presente e emocionalmente ausente, algo estranho acontece. A criança não consegue internalizar essa energia, porque o pai está ali. Então ela continua tentando, ela continua buscando, ela continua esperando que um dia ele finalmente a veja. E essa espera nunca termina. Ana passou a vida inteira esperando. Primeiro esperava pelo pai. Depois esperava por professores que a validassem.
Depois, por chefes que reconhecessem seu trabalho. Depois, por namorados que a vissem de verdade. A figura mudava. A dinâmica era sempre a mesma. E aqui está o paradoxo cruel que Jung identificou. Crianças de pais completamente ausentes, que foram embora de verdade. Muitas vezes se curam mais facilmente, porque existe um luto claro, existe uma perda definida, existe algo para processar. Mas crianças de pais presentes e ausentes ao mesmo tempo ficam presas em um limbo, porque o pai está ali. A promessa de conexão existe. A esperança nunca morre completamente. E enquanto houver esperança, a criança continua tentando. Ana continuou tentando até os 32 anos. Ainda estava tentando quando me procurou. Mas calma, porque o que vou te explicar agora sobre como essa ferida se manifesta na vida adulta vai mudar a forma como você entende seus próprios padrões. Deixe-me te contar sobre as 3 formas principais que o complexo paterno negativo se manifesta. A primeira forma é a busca eterna por validação masculina. Ricardo tinha 45 anos, bem-sucedido na carreira. Diretor de uma empresa de tecnologia, respeitado pelos colegas, admirado pela equipe e completamente dependente da aprovação de seus superiores. Cada decisão que Ricardo tomava passava por um filtro inconsciente. O que meu chefe vai pensar? Ele vai aprovar isso? Ele vai me achar competente? Quando recebia elogios, Ricardo se sentia vivo. Quando recebia críticas, mesmo construtivas, ele se destruía por dias. Seu humor dependia inteiramente de como seus superiores o tratavam naquele dia. Aos 45 anos, Ricardo ainda estava tentando impressionar o pai, não o pai real, que tinha morrido há 10 anos, mas o pai simbólico, a figura de autoridade masculina, que ele nunca conseguiu agradar quando criança. O pai de Ricardo era militar, rigoroso, exigente e emocionalmente fechado como uma fortaleza. Ricardo lembrava de trazer boletins com notas excelentes. Seu pai olhava, dizia, pode melhorar, e guardava na gaveta. Ricardo lembrava de ganhar competições esportivas. Seu pai dizia, o outro time era fraco, nada era suficiente, nenhuma conquista era digna de celebração. O reconhecimento que Ricardo buscava nunca chegava. Então ele passou a vida buscando em outros lugares. Cada chefe era uma nova chance de finalmente ser visto. Cada figura de autoridade era uma nova oportunidade de receber o muito bem, que nunca veio do pai. Jung chamou isso de projeção do complexo paterno. A criança ferida projeta a figura do pai em outras pessoas e repete a dinâmica original. E o problema é que essa busca nunca termina, porque nenhum chefe, nenhum mentor, nenhuma figura de autoridade pode preencher o vazio deixado pelo pai. Eles podem dar reconhecimento real, mas a criança ferida nunca acredita que é suficiente. Porque, se o próprio pai não a viu como digna, como alguém mais poderia ver? A segunda forma de manifestação é a atração por parceiros emocionalmente indisponíveis. Era exatamente o padrão de Ana e de milhares de outras pessoas que cresceram com pais presentes e ausentes. A lógica inconsciente é esta. Se eu conseguir fazer uma pessoa emocionalmente distante me amar, então provo que sou digna de amor. Se eu conseguir quebrar a barreira de alguém fechado, então consigo o que nunca consegui com meu pai. E assim, a pessoa busca, repetidamente, parceiros que reproduzem a dinâmica original. Não é masoquismo, não é falta de autoestima consciente. É uma tentativa inconsciente de resolver o trauma original,
O problema é que a estratégia nunca funciona, porque parceiros emocionalmente indisponíveis continuam emocionalmente indisponíveis, e a pessoa ferida continua tentando. Exatamente como tentava com o pai. Renata tinha 28 anos. Linda, inteligente, bem-sucedida. E atraída exclusivamente por homens que não conseguiam se conectar emocionalmente. Quando conhecia um homem aberto, disponível, presente, ela sentia um tédio inexplicável. Não tinha química, não tinha desafio, mas quando conhecia um homem fechado, distante, misterioso, ela se sentia viva. O coração acelerava. A obsessão começava. Renata não percebia que estava repetindo. Ela achava que era apenas o seu tipo, que era questão de compatibilidade, que os homens disponíveis eram entediantes por natureza. Mas quando exploramos sua infância, o padrão ficou óbvio. O pai de Renata era advogado, intelectual, brilhante e completamente inacessível emocionalmente. Ele podia conversar por horas sobre política, filosofia, direito, mas se Renata tentasse falar sobre seus sentimentos, ele mudava de assunto. Se ela chorasse, ele saía do quarto. A mensagem era clara. Emoções são desconfortáveis. Conexão profunda é perigosa. Amor verdadeiro é para os outros. Renata aprendeu que homens emocionalmente disponíveis eram estranhos, que intimidade real era ameaçadora, que amor significava buscar alguém que nunca se entregaria completamente. E passou a vida reproduzindo isso. A terceira forma de manifestação é talvez a mais devastadora. É a incapacidade de se sentir digno de amor incondicional. Guarda isso, porque vou explicar em detalhes daqui a pouco. Antes, preciso te contar algo crucial sobre a diferença entre presença física e presença emocional. Muitos pais acham que estar presente significa estar no mesmo espaço. Significa não ter abandonado a família. Significa pagar as contas, levar para a escola, aparecer nos aniversários. Mas presença real é algo completamente diferente. Presença real significa conexão. Significa olhar nos olhos da criança e realmente vê-la. Significa ouvir o que ela diz e responder com genuíno interesse. Significa estar disponível emocionalmente, não apenas fisicamente. E isso é extraordinariamente raro. Porque presença emocional exige que o pai tenha resolvido suas próprias feridas, que ele esteja em contato com suas próprias emoções, que ele seja capaz de vulnerabilidade. E a maioria dos pais não está. A maioria dos pais carrega seu próprio complexo paterno não resolvido. Seus próprios pais foram emocionalmente ausentes. E eles simplesmente repetem o padrão. Carl Jung chamou isso de herança psíquica. Os complexos não resolvidos que passam de geração em geração. O pai que foi ignorado pelo próprio pai, ignora seu filho, que ignorará seus filhos. E assim, o ciclo continua. Seu pai provavelmente não escolheu ser ausente. Ele provavelmente estava tão desconectado de si mesmo que não tinha ideia de como se conectar com você. Isso não é desculpa, é explicação. E a explicação importa porque ela te liberta de duas armadilhas perigosas. A primeira armadilha é culpar seu pai eternamente. Sim, ele falhou. Sim, a ferida é real. Mas ficar preso na raiva impede a cura. Entender que ele também foi uma criança ferida permite que você quebre o ciclo. A segunda armadilha é minimizar sua própria dor. Ele não me batia. Ele não me abandonou de verdade. Tantas pessoas tiveram pior. Esse tipo de pensamento invalida sua experiência. Sua dor
é real, independente de como ela se compara com a dor dos outros. Mas aqui está algo que poucos falam sobre essa ferida. O impacto do pai ausente é diferente em filhos e filhas. Jung observou que meninos e meninas internalizam a figura paterna de formas distintas, e a ausência afeta cada um de maneira específica. Para meninos, o pai é o modelo de masculinidade. Ele ensina como ser homem no mundo, como lidar com desafios, como se relacionar com o feminino, como ocupar espaço. Quando o pai está emocionalmente ausente, o menino não tem esse modelo. Ele cresce sem saber como ser homem. Ele pode se tornar excessivamente feminino, buscando completar o masculino através de parceiras, ou pode se tornar excessivamente masculino, criando uma caricatura de virilidade para compensar o vazio. Lucas tinha 38 anos, musculoso, tatuado e voz grave, postura dominante e completamente perdido sobre o que significava ser homem. Ele tinha construído uma persona de masculinidade exagerada. Academia todos os dias, carros esportivos, mulheres como troféus. Uma imagem de força que escondia um menino aterrorizado. O pai de Lucas era motorista de caminhão. Passava semanas longe de casa e, quando voltava, ficava no bar com os amigos ou dormindo na frente da televisão. Lucas não lembrava de uma única conversa significativa com o pai. Não lembrava de um abraço. Não lembrava de ter ouvido: "Estou orgulhoso de você". Ele aprendeu a ser homem pela televisão, por filmes de ação, por amigos igualmente perdidos, e construiu uma masculinidade de superfície que não tinha sustentação interna. Aos 38 anos, Lucas ainda não sabia quem era por baixo da armadura. E qualquer ameaça a essa armadura o fazia reagir com raiva desproporcional. Para meninas, a dinâmica é diferente, mas igualmente devastadora. O pai é o primeiro homem na vida de uma menina. Ele ensina o que esperar dos homens, como os homens devem tratá-la, qual o seu valor aos olhos masculinos, quando o pai está emocionalmente ausente. A menina internaliza que não é digna de atenção masculina, que homens são figuras distantes e inalcançáveis, que amor masculino é algo que ela precisa conquistar, implorar, merecer. Era exatamente o caso de Ana e de Renata e de milhares de mulheres que aprenderam que precisavam ser perfeitas para merecer uma fração de atenção de um homem. Jung falava sobre a ânima e o ânimos, a parte feminina na psique do homem e a parte masculina na psique da mulher. Para uma menina desenvolver um ânimos saudável, ela precisa de um pai presente, precisa de um modelo de masculinidade que a valorize, que a veja, que a celebre. Sem isso, o ânimos se desenvolve de forma distorcida. A mulher pode buscar eternamente validação masculina, pode se tornar hostil a homens como defesa, pode ter dificuldade em integrar sua própria força e assertividade. Mas aqui está algo crucial que preciso te explicar antes de continuarmos. A ferida do pai ausente não é sobre o pai, é sobre você. Deixa eu explicar o que isso significa. Quando você era criança, você interpretou a ausência emocional do seu pai como uma mensagem direcionada a você. Você concluiu que ele não se conectava, porque você não era interessante o suficiente, que ele não prestava atenção, porque você não merecia atenção, que ele não expressava amor, porque você não era digno de amor. Essa conclusão estava errada. A ausência do seu pai não tinha nada a ver com o seu valor. Tinha a ver com a incapacidade dele, com as feridas dele, com a desconexão dele de si mesmo.
Mas quando você era criança, você não tinha como saber isso. Você só tinha a si mesmo como referência. Então você assumiu que o problema era você. E essa crença ficou gravada. Eu não sou digno de atenção. Eu não sou interessante. Eu preciso fazer algo extraordinário para ser visto. Essa crença é o núcleo do complexo paterno negativo. E ela continua operando na vida adulta, mesmo que você conscientemente saiba que não é verdade. E é por isso que você pode ter conquistado tudo na vida e ainda se sentir vazio. Porque a criança ferida dentro de você ainda acredita que não é suficiente. Agora, deixa eu te explicar como o processo de cura pode começar. Carl Jung acreditava que a cura acontece através da consciência. O que permanece inconsciente nos controla. O que se torna consciente pode ser transformado. O primeiro passo é reconhecer a ferida. Muitas pessoas passam a vida negando que foram afetadas pelo pai ausente. Ele trabalhava muito, mas me amava. Ele não era de demonstrar afeto, mas eu sabia que se importava. E que tive tudo o que precisava materialmente. Essas frases são defesas. São formas de evitar a dor de reconhecer que algo fundamental faltou. Reconhecer a ferida não significa odiar seu pai. Significa ser honesto consigo mesmo. Significa admitir que a ausência emocional dele deixou marcas. Significa parar de minimizar sua própria experiência. O segundo passo é fazer o luto. Existe uma perda real aqui. Você perdeu a infância que poderia ter tido. Perdeu o pai que precisava ter. Perdeu a validação que toda criança merece. Essa perda precisa ser reconhecida e pranteada. Não de forma dramática, mas de forma honesta. Você precisa permitir-se sentir a tristeza de não ter tido o que precisava. Muitas pessoas pulam esse passo. Vão direto para vou resolver isso ou já superei. Mas sem o luto, a ferida continua aberta. Ela só fica enterrada mais fundo. O terceiro passo é o mais profundo. É desenvolver o pai interno. Lembra que eu disse que crianças precisam internalizar a figura paterna? Quando o pai real não oferece isso, o trabalho precisa ser feito de outra forma. Carl Jung chamou isso de integração do arquétipo do pai. É um processo de desenvolver internamente aquilo que não foi recebido externamente. Na prática, significa tornar-se seu próprio pai. Significa desenvolver a capacidade de se validar, se estruturar, se apoiar. Significa construir uma voz interna que diz: você consegue, você tem valor, você é digno. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo que pode levar anos, mas cada passo em direção a essa integração é uma vitória. Beatriz começou esse processo aos 32 anos. Primeiro, ela precisou parar de buscar validação externa. Isso significou terminar relacionamentos onde ela dava tudo e recebia nada. Significou estabelecer limites. Significou aprender a dizer não. Foi aterrorizante, porque a criança ferida dentro dela estava convencida de que se ela parasse de implorar por amor, ficaria completamente sozinha. Mas algo interessante aconteceu. Quando Beatriz parou de aceitar migalhas, ela começou a atrair pessoas diferentes, pessoas que podiam oferecer conexão real, pessoas que estavam disponíveis emocionalmente. Ela percebeu que o problema nunca foi falta de opções. Era que ela estava calibrada para reconhecer apenas um tipo de pessoa, o tipo que reproduzia a dinâmica com seu pai. Quando ela mudou internamente, suas escolhas externas mudaram também. Ricardo teve um processo diferente. Para ele, a cura passou por reconhecer que nenhum chefe poderia preencher o vazio deixado pelo pai.
Ele precisou parar de transferir o complexo paterno para figuras de autoridade. Precisou desenvolver uma validação interna que não dependesse de aprovação externa. Isso significou questionar cada vez que ele sentia necessidade desesperada de agradar. Significou perguntar a si mesmo: isso é o adulto que eu sou querendo fazer um bom trabalho? Ou é a criança ferida tentando impressionar o pai? Com o tempo, Ricardo aprendeu a distinguir. E a criança ferida foi, aos poucos, recebendo internamente o que nunca recebeu externamente. Mas eu preciso te alertar sobre algo importante antes de continuarmos. Existe uma armadilha perigosa no processo de cura da ferida paterna. É a busca por um substituto. Muitas pessoas, ao reconhecerem a ferida, buscam alguém que preencha o papel do pai. Um terapeuta, um mentor, um parceiro mais velho, uma figura de autoridade. E isso pode ajudar temporariamente. Ter alguém que ofereça o que o pai não ofereceu pode ser parte do processo de cura. Mas se você ficar dependente desse substituto, você não curou nada. Você apenas transferiu a dependência. A cura real acontece quando você não precisa mais de um pai externo, quando você desenvolveu o pai interno, quando a validação vem de dentro, não de fora. Isso não significa que você não possa ter mentores ou figuras de suporte. Significa que você não depende deles para se sentir digno. Agora, deixa eu te contar algo que Carl Jung descobriu sobre o ciclo geracional dessa ferida. Se você teve um pai emocionalmente ausente e não curou essa ferida, existe uma grande chance de que você reproduza o padrão. Se você for homem, pode se tornar um pai emocionalmente ausente, não por maldade, mas porque você não tem modelo de como ser presente, porque você aprendeu que homens são distantes, porque você está tão desconectado de suas próprias emoções que não sabe como se conectar com seus filhos. Se você for mulher, pode escolher parceiros emocionalmente ausentes para serem pais dos seus filhos. Ou pode supercompensar, tentando preencher tanto o papel de mãe quanto o de pai, e acabando esgotada e ressentida. O ciclo continua. A única forma de quebrá-lo é através da consciência. E é por isso que esse conhecimento é tão importante. Não apenas para curar sua própria ferida, mas para impedir que ela passe para a próxima geração. Se você tem filhos, ou planeja ter, essa é a pergunta mais importante. Você está sendo emocionalmente presente? Não basta estar no mesmo espaço. Não basta pagar as contas. Não basta aparecer nos eventos importantes. Presença real significa conexão. Significa olhar nos olhos e realmente ver. Significa ouvir e realmente escutar. Significa estar disponível emocionalmente, mesmo quando é desconfortável. E isso exige que você tenha feito seu próprio trabalho, que você tenha curado a sua própria ferida, que você esteja conectado consigo mesmo, porque você não pode dar o que não tem. Você não pode oferecer presença emocional se você está dissociado das suas próprias emoções. Você não pode validar seu filho se você ainda está buscando validação desesperadamente. O trabalho começa com você. Se esse vídeo te ajudou a entender algo sobre a sua própria história, se te ajudou a reconhecer padrões que você não percebia, se te deu um vislumbre do que aconteceu na sua infância, então criar esse conteúdo valeu a pena. Eu passo horas pesquisando Jung, estudando psicologia profunda, traduzindo conceitos complexos para a linguagem acessível, porque acredito que esse conhecimento pode transformar vidas. Se você quiser apoiar esse trabalho, o Super Thanks ali embaixo
é uma forma de fazer isso. Não é só apoio financeiro. É você dizendo que esse tipo de conteúdo importa, que a verdade sobre pais ausentes precisa ser contada, que adultos feridos merecem entender o que aconteceu com eles. Cada Super Thanks me permite continuar trazendo essas revelações, continuar iluminando feridas que permaneceram escondidas, continuar ajudando pessoas a se reconectarem com a sua própria história. Agora, me conta nos comentários. Seu pai estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente? O que você sentia quando criança? Qual era a dinâmica na sua casa? Eu leio todos os comentários e muitas vezes as histórias que vocês compartilham são tão poderosas quanto qualquer coisa que eu pudesse dizer. Você não está sozinho nisso. Milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora tiveram experiências similares. Saber disso pode ajudar. Lembra, a ausência do seu pai não foi sobre você. Foi sobre a incapacidade dele, sobre as feridas dele, sobre a desconexão dele. Você sempre foi digno de atenção. Sempre foi digno de presença. Sempre foi digno de amor. A criança que você foi merecia um pai que a visse, que a ouvisse, que estivesse presente de verdade. Você não recebeu isso. E isso foi uma perda real. Mas agora você é adulto e você pode dar a si mesmo o que não recebeu. Pode desenvolver o pai interno, pode aprender a se validar, se estruturar, se apoiar. E se você tem filhos, pode quebrar o ciclo. Pode ser o pai ou a mãe que você precisava ter. Pode oferecer presença real para a próxima geração. Esse é o verdadeiro trabalho de cura. Não apenas curar a si mesmo, mas impedir que a ferida continue. Carl Jung acreditava que a individuação, esse processo de se tornar quem você realmente é, passava necessariamente pela integração dos complexos parentais. Sem resolver a ferida do pai, sem resolver a ferida da mãe, a pessoa permanece incompleta. O trabalho não é fácil. Exige coragem, exige honestidade, exige confrontar dores que você passou a vida evitando. Mas é possível. Milhares de pessoas fizeram esse caminho antes de você e saíram do outro lado mais inteiras, mais livres, mais capazes de conexão real. A fome de amor que você sentiu a vida inteira pode ser saciada, não por alguém de fora, mas por você mesmo. Quando você desenvolve o pai interno, quando você aprende a se validar, a busca desesperada acaba. Não porque você desistiu de conexão, mas porque você não precisa mais implorar por ela. Você pode dar e receber amor de um lugar de plenitude, não de carência. Pode escolher parceiros por quem eles são, não pelo vazio que eles preenchem. Pode se relacionar com figuras de autoridade sem transferir o complexo paterno. Isso é liberdade. Isso é cura. Isso é o que Jung chamava de tornar-se si mesmo. E tudo começa com uma decisão. A decisão de olhar para a ferida em vez de fugir dela. De reconhecer a dor em vez de minimizá-la. De fazer o trabalho em vez de esperar que alguém faça por você. Você passou a vida esperando. Esperando que seu pai finalmente te visse. Esperando que alguém preenchesse o vazio. Esperando que a fome fosse saciada de fora. A espera acabou. Agora é hora de olhar para dentro, de reconhecer a criança ferida, de dar a ela o que ela sempre precisou. Não de um pai externo, de você. A jornada é longa, mas cada passo conta. Cada momento de consciência é uma vitória. Eu te vejo no próximo vídeo.